Então tem um problema que chama-se homocisteína, que hoje pode ser medido em sangue, né? E que algumas pessoas não sabem que tem, e que são portadoras, como no caso da minha família, né? Minha mãe, as minhas 3 irmãs, tinha. Imagina se meu tio, que morreu jovem, não ia ter. Né? Então, hoje tem como você chegar antes da doença se manifestar. Né? Pena que, bom, eu tinha 12 anos e meu tio morreu quando tinha 40 anos de idade, né? Tá? Próximo. E a outra parte que nos faz envelhecer é o meio ambiente, né? E tem muito a ver. E vejam vocês que o meio ambiente, ele é responsável por 75% da nossa saúde e o nosso envelhecimento, né? Por isso que eu insisto, nós podemos escolher como queremos envelhecer. Se nós queremos envelhecer saudavelmente, ou nós queremos envelhecer adoecendo, tá? Porque o meio ambiente, né, que tudo que tem a ver com o dia a dia, ele tem muito a ver. Desde coisas simples, tá? Desde coisas simples, tá? Desde coisas simples até coisas, obviamente, mais severas, mais graves. Aqui, por exemplo, nós temos os fatores do meio ambiente que equivalem aos maiores riscos para adoecer, né? Poluição ambiental, estresse. Bom, esse aí também a gente não tem como se livrar muito, né? O estresse nosso do dia a dia. O tipo de alimentação que nós recebemos. E tem gente ainda que acha bonito que fumar, né? Que é bonito fumar. Né? Eu não tenho encontrado nenhum efeito benéfico no hábito de fumar. A única coisa benéfica no hábito de fumar é que ele aumenta a conta bancária da Philip Morris. Mas fora isso, nenhum efeito benéfico tem se achado. Então, se você é uma pessoa que fuma, se você é uma pessoa que mora num lugar muito poluído, tem uma alimentação inadequada, né, gosta de comer fast foods, e ainda se estressa com tudo que vem pela frente, porque tem gente que se estressa muito mais do que ela deveria se estressar, né? Sabe que o trânsito em São Paulo é terrível, né? Que não dá para mudar, mas ainda tem cara que está xingando o coitado que está na frente, né? Que não tem culpa de nada, né? Então tem gente que se estressa muito mais que o normal. Ele é sedentário, então essa pessoa, ela está pedindo para envelhecer adoecendo, tá? Envelhecer adoecendo. Tá? Bem, claro que também o contrário, tá? O contrário, né? As medidas contrárias faz com que nós podamos envelhecer de uma forma saudável. Hoje o envelhecimento, então, tá? Ela se explica, tá? Através da chamada teoria do gatilho, tá? A teoria do gatilho, onde a genética traz a informação, está representada pela arma, o meio ambiente é o gatilho, vejam vocês, né? E quando o meio ambiente aperta o gatilho, o que a arma faz? Ela, claro, dispara a bala, né? Que é a doença ou é a saúde. Então, se uma pessoa vive no meio sedentário, se alimenta erradamente, fuma, tem um ambiente poluído, se estressa demais com as coisas, está pedindo para adoecer. Né? Se uma pessoa sabe que o mundo é estressante, mas tenta não se estressar, muda a sua alimentação para uma alimentação mais saudável, faz um pouco de atividade física, muda de um lugar poluído para um lugar menos poluído, está pedindo para envelhecer com saúde. E ainda tem mais coisa que pode ser feita, obviamente, lá na frente. Tá? Tem mais coisa que pode ser feita. Tá? Bem, então, hoje se sabe que um dos grandes responsáveis do processo de envelhecimento são pequenas partículas conhecidas como radicais livres. Radicais livres que são produzidos normalmente na mitocôndria. O mais interessante, né? O mais interessante é que a mitocôndria é a chamada pilha energética, porque ela produz energia, o ATP, para todos os tecidos. Né? Para todos os tecidos. E usa oxigênio para isso. Então, essa é uma prova muito clara de como o oxigênio é importante para a vida, né? O oxigênio dando a vida. Só que o próprio oxigênio tem o lado negativo. Uma pequena parte dela vira o que chamam-se radicais livres, produzidos aqui mesmo na mitocôndria. Tá? Aqui mesmo na mitocôndria. A partir desse mecanismo de fosforilação oxidativa.
se formam essas pequenas partículas chamadas de radicais livres, que elas fazem? Começam a adoecer os tecidos, né? Normalmente, existe um equilíbrio entre a produção de radicais livres e a produção de energia de ATP. Nós vamos ver já quem favorece esse mecanismo. Tá? Então, aqui vocês veem, né, que o envelhecimento celular, ou as doenças, elas são produzidas por pequenas partículas chamadas de radicais livres, né, que são produzidos, vejam vocês, pela radiação, inflamação, substâncias químicas, tudo aquilo que a gente falou que é negativo para o organismo e que terminam produzindo a lesão celular, né, a doença. O mais interessante disso, que esse conceito foi proposto pela primeira vez por Denham Harmony em 1954. Né? E só no ano 2000, né, quase meio século depois, que foi aceito pela comunidade científica. A comunidade científica demorou muito para entender e aceitar esse conceito que era importante. Então, são grandes produtores de radicais livres a exposição inadequada ao sol, a poluição ambiental, o estresse inadequado, a alimentação, né? Alimentação inadequada, obviamente, ou a hiperalimentação, o sedentarismo, etc. Eles aumentam a formação de radicais livres e eles atacam as estruturas, né? Atacam as estruturas das células. Isso que faz com que elas envelheçam. Mas o que pode nos proteger, fora, obviamente, mudar para um ambiente mais saudável? O que pode nos proteger desses ataques dos radicais livres? São os elementos que hoje chamam-se de antioxidantes. Antioxidantes. Eles protegem ou neutralizam essa ação dos radicais livres nas células, né? E até uns anos atrás, falar em antioxidantes era como, tipo assim, era uma coisa bem precária, porque nós estávamos bem no início. Parece que a vitamina C tem efeito antioxidante, parece que a vitamina E tem efeito antioxidante, parece que isso tem efeito antioxidante. Né? Hoje, com o avanço da tecnologia e de algumas coisas que vocês vão ver, né, não apenas, né, a utilização de suplementos, senão existem também formas de fazer com que esses antioxidantes não se percam dos alimentos, se preservem. Né? Depois vocês vão ver umas coisas interessantes que eu, obviamente, já bisbilhotei do Takashi, mas ele vai mostrar umas diferenças da ação do fóton contra no fóton. Ele nada mais, naqueles trabalhos que ele vai mostrar, ele está preservando os antioxidantes, tá, daqueles alimentos. Tá, daqueles alimentos. Então, hoje existem técnicas de como, né, preservar o efeito antioxidante para ter um melhor combate, né, a esses radicais livres, ou aos radicais livres. Só para vocês entenderem a história dos radicais livres, e você tem também isso no teu esquema, eu já vi, acho que você copiou de mim, acho que ele copiou de mim isso daí. Ele vai mostrar uma maçã, né, e essa maçã, tá, claro que aqui é diferente. Se você corta uma maçã e você deixa ela se expor, o oxigênio, ela vai oxidando e vai deixar a maçã toda preta. Né? Esse é o processo de oxidação, formação de radicais livres. Tá? Formação de radicais livres. Se essa mesma maçã você joga suco de limão por cima, vocês veem áreas que estão se clareando, que não se vê muito bem pelos detalhes do slide, mas se você joga suco de limão, esse color escuro preto desaparece e volta a ser claro. É como aquele tecido volta a revitalizar. E isso que os antioxidantes fazem dentro do nosso organismo. Tá? Então, quando nós colocamos antioxidantes, alimentos ou suplementos ricos em antioxidantes, nós estamos revitalizando os tecidos. Tá? Nós estamos revitalizando os tecidos. É isso que a gente está fazendo com isso. E aí vocês têm a maçã, né? Como ela volta a ganhar o brilho que ela tinha inicialmente, né? Volta a ser revitalizado. E isso que os antioxidantes fazem dentro de nossas células. Então, é importante comer antioxidantes, tomar antioxidantes, é muito importante. E quanto mais, melhor. Quanto mais variado, melhor. Hoje não é quanto mais cápsulas. Vocês vão ver que hoje, o conceito novo é tentar se aproximar ao normal. Então, hoje não se prescreve mais vitamina E, vitamina C.
Hoje se busca a fonte da vitamina E, da vitamina C. Então vocês vão ver que tem muitos produtos à base de chá verde, camélia sinense, muitas coisas que estão circulando por aí, que tem essas propriedades. Hoje, aliás, tem chá de tudo, né? Tem chá verde, chá vermelho, chá laranja, chá azul, né? Todos os tipos de chá, todos os tipos de cores, com diferente efeito, com suas diferentes propriedades. Tá? Mas não é nada mais que tentar se aproximar farmacologicamente daquilo que é melhor ou mais viável, né, para nossos pacientes. Então, quando se comparam os radicais livres, né, é bem claramente que os radicais livres num jovem são bem menos, e nas pessoas de idade a tendência é encontrar uma maior quantidade de radicais livres. Então, obviamente que essas pessoas têm que se proteger muito mais. Por isso que o jovem, né, como ele adoece menos, tudo, não, comigo não vai acontecer, eu não vou ficar ruim, não vai acontecer. Ele fica protelando tudo, né? Quando começa a sentir as primeiras, que começa a se preocupar, né? Tá certo? Pode passar isso, que são o sistema antioxidante endógeno que nos protege contra o ataque dos radicais livres, tá? Mas aqui o que hoje não se discute mais, né? O efeito antioxidante, né? O efeito dos antioxidantes é revitalizar as células, né? Então não precisa ser zinco, manganês, cobre isolado. Basta você pegar o rótulo daquilo que você está consumindo, e se ele tiver um pouco de manganês, zinco, cobre, vitamina C, vitamina E, selenocarotenoides, ele tem todos os antioxidantes que protegem ao ataque dos radicais livres aqui na célula. Tá? Então, hoje você tem que ir mais pela composição, por isso que eu deixo esse slide, porque eu sei que o Takashi depois repassa para vocês, tá? Que o importante não é o paciente ter uma cápsula onde tenha manganês, zinco, cobre, não. Ter uma composição, né, seja a base de chá verde, seja a beija de camélia sinense, seja de chá azul, do que for, que ele contenha essa composição. Manganês, zinco, cobre, vitamina C, vitamina E, selênio, carotenoides. Por quê? Eles são os antioxidantes demonstrados que protegem as células ao ataque dos radicais livres, né? Qualquer que for a origem, né? Qualquer que for a origem. Então, o importante hoje é ver a composição, tá? Próximo. Bom, e aí nós vamos ter um efeito, obviamente, positivo sobre a pele, que sabemos que um dos